Senhoras e senhores, hoje abrimos um espaço necessário, um espaço para olhar para a Guiné-Bissau com coragem, respeito e verdade. Num país onde a história insiste em repetir-se através de golpes e rupturas, torna-se torna-se vital para escutar não apenas os fatos, mas pulsar de um pouco que merece estabilidade. A estabilidade que hoje vemos não nasceu ontem, pois construída ao longo de décadas de sonhos adiados e promessas quebrados. No entanto, cada crise carrega uma semente de mudança e é essa semente que queremos dar. Neste encontro não estamos aqui para apontar dedos, mas para compreender para compreender, para analisar os atores e os factos internos e externos que modam a geopolítica do país, para perceber por que razão a democracia guinense, tão jovem e tão resiliente, continua a ser testada. E sobretudo para imaginar caminhos possíveis, caminhos realistas, firmes, guiados por uma esperança que não abdica do futuro. A Guiné-Bissau merece mais do que ciclos de instabilidade, merece visão, merece líderes capazes de servir e não apenas ocupar poder. Merece instituições que resistem às tempestades, merece um povo que não tenha de escolher entre ficar e sobreviver ou partir para ver o estrangeiro. Que este momento seja acima de tudo um convite para a pensar e questionar, acreditar que um país pode renascer quando o seu povo decide levantar-se. Sejam todos bem-vindos ao Plano Podcast. Ronaldo, mais uma vez. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite. Bom, E vamos a isso. Vamos comentar sobre assuntos atuais que está a decorrer na geopolítica mundial atual, né? E não só. Mas vamos focar mais na Guiné-Bissau. E para começar, vou querer começar com um tipo de reação. Como defines o momento político atual da Guiné-Bissau? novamente boa noite, Jeremias, e obrigado para o podcast pelo convite. Para começar o atual cenário político na Guiné-Bissau, tudo que se vive hoje em dia na Guiné-Bissau já tínhamos falado há muito tempo, porque nós, se calhar, prevíamos que o atual cenário ia acontecer, porque o nosso presidente, ou seja, o nosso ex-presidente, o Sissoko Embalo, tinha-nos mostrado ao longo desses 6 anos que ele está no poder como presidente, o que é que ele é capaz de fazer, o que é que ele não é capaz de fazer. Então, ao longo desses 6 anos, nós percebemos perfeitamente o que é que ele podia fazer no futuro. E nós podemos recuar para um passado mais recente. Em 2023, o Sissoko tinha marcado as eleições legislativas. Mas o que é que aconteceu? Quando ele percebeu-se que os aliados que ajudaram a chegar ao poder naquela altura estavam dispersos, então ele percebeu que não podia mesmo ganhar as eleições legislativas e ele, o que é que fazia? O que é que ele fez? Decidiu anular as eleições, adiar as eleições para poder preparar melhor. E agora ele já está mesmo preparado com antigas alianças já na posse dele, mas mesmo assim, os partidos políticos que compõem antigas alianças têm a ruptura no meio. E há diferentes pessoas que faziam parte daqueles partidos que agora não fazem. Então, com isso, enfraquece o partido, ou seja, a plataforma que lhe apoia. Com esse enfraquecimento da plataforma, não podia lhe ajudar a vencer as eleições, mas ele não percebeu-se, porque o gajo também não é muito esperto, não é tão inteligente. E é por esta razão que ele tinha a confiança de que ia vencer as eleições. E ele percebeu-se que não pode, ou seja, não venceu as eleições e criou esse falso golpe, porque na verdade também o golpe é um falso golpe. Só quem não vê é que vai acreditar, mas quem já assistiu vários golpes que aconteceu na Guiné-Bissau pode mesmo acreditar que isto não é um golpe, porque um golpe não se dá tiro ao ar. Ninguém foi baleado e o próprio Sissoko estava na presidência sentado. E como é que nós podemos considerar isso como um golpe? Isso tudo faz parte de um esquema que Exatamente, foi o que ele montou. Não queria fazer uma transição pacífica com os políticos e ele decidiu fazer uma transição com os militares, os seus aliados militares, que não é porque o atual presidente, que é militar, ele estava atrás do Sissoko nas campanhas e era visível. E toda a corja que estava atrás do Sissoko são eles que estão lá, neste precisamente no palácio e na governação.
o primeiro-ministro é o diretor da campanha do próprio Umar Sissoko. Quem é que quer derrubar o Umar Sissoko, mas não quer derrubar todos os seus aliados? Isso não é precisamente para estabelecer com expert na política, mas é básico da política. Perceber de que toda essa montagem que o Umar fez não tem pernas para andar. Porque essas pessoas bem sabem que nós também estamos atentos às circunstâncias que ele nos colocar. E toda essa manobra que o próprio Dilma Socorro está a fazer, ou fez, é tem algum interesse atrás, que é manter o país na estabilidade por algum interesse econômico, ou mais. Porque politicamente já não acredito que ele tenha feito com a intenção de recandidatar ou de fazer alguma outra manobra para voltar a ser presidente do país. Porque a sociedade em geral, acho que está tudo bem definido que não querem o país, e ele tem noção disso. Ele não quer ganhar tempo com isso, com essa estabilidade. Ok, para falar deste assunto é importante nós percebermos quem é o Umar Sissoko ao longo dos tempos. O Umar nunca quer perder os seus aliados, e sair da presidência não quer dizer que o Umar desistiu-se de ser presidente da Guiné-Bissau. Nós podemos confiar nisso. Sair da presidência não quer, porque até nesse preciso momento, quem é que está a governar, quem é que está a dirigir é o próprio Umar Sissoko, mesmo estando de longe. É isso que ele quer. Ele quer ter a liberdade total que não permitiu ao povo guineense, mas é o que ele tem, ou seja, o que ele quer neste preciso momento. Os seus aliados é que estão no poder, e os seus aliados vão facilitar tudo o que ele quer neste preciso momento. Não é que ele não tenha a intenção, ele tem a intenção de voltar daqui a um ano ou menos de um ano para vir candidatar novamente. O que é que isto vai nos levar? Isto vai nos levar a que, durante este período, os seus aliados não vão conseguir governar de uma forma estabilizada. Porquê? Porque não tem condição para poder governar. E uma Sissoko vai tirar proveito disso. Dizer, eles me retiraram por via do golpe e agora não podem andar com o país. É isso que o Moro quer, é só tirar proveitos políticos para poder, no futuro, poder concorrer novamente às eleições. As intenções dele, então, é voltar à Guiné e ir candidatar para vencer as eleições. E achas que, com todo esse cenário, ele ainda continua a ter uma massa de apoiantes? Ah, acredito que a maioria do povo guineense não está com ele, porque a maioria do povo guineense já expressou isso nas urnas, nas eleições do dia 23. Então, há algumas pessoas ainda, é de aceitar de cá, muitas, não algumas, mas muitas pessoas aí que acreditaram numa. Contudo, ele não tem a maioria do povo guineense, mas há muitas pessoas. Isto é visível e claro. Se nós formos ver quantas pessoas é que votaram no número nestas eleições e qual é a margem de diferença entre o número e o candidato vencedor, é uma margem mínima. Tem menos de 30 mil votantes de margem. É uma margem mínima. Nós não podemos brincar que o Umar daqui a um ou 2 anos, se ele voltar, não pode ganhar as eleições. Pode tornar difícil, mas não é impossível. Devemos reparar nesse cenário, porque ele sabe onde é que ele tira mais os votos. E por cima, vão continuar a explorar esta zona. E os seus adversários não estão a fazer nada para poder conseguir o voto onde é que o Umar consegue. Porque nós todos estamos bem atentos e sabemos como é que o Umar faz para poder tirar proveitos políticos durante todo esse ano. Ele tinha algumas fases que utilizava nas campanhas para facilitar a votação das pessoas que ele acredita que é da sua confissão religiosa ou da sua etnia. Ele faz tudo o que é possível para permanecer no poder e vai continuar a fazer isso. E É importante. isso quer dizer que o atual presidente da Guiné-Bissau, o Horta Nantar, certo? Sim. Ele é um presidente de fantasma, certo? Tem toda a decisão de tomar até então. Sinto-me receio de dizer o presidente. Sinto, eu sei dizer o Horta é um presidente. Se o Horta é um militar, vou dizer um militar, mas não um presidente. Até neste preciso momento não quero lhe chamar de presidente, mas como um militar que ele fez. Ele fez a carreira como um militar, mas neste preciso momento não. Porque, imagina, qual é a experiência política que o Horta tem? Nenhuma.
o Horta sempre viveu nas casernas como militar e nunca participou na política, nas ações ativas na política. Começou a participar através de uma porque foi o presidente, ou seja, o chefe de Estado-Maior particular do Umar Sissoko Embalo. E daqui para frente nós vimos várias aparições do Horta. Até o Horta já mudou da religião por causa do próprio Umar Sissoko Embalo. Agora ele pertence à mesma religião com o Umar. É tudo para nós vermos como é que o cenário é montado até neste preciso momento. É basta ser um observador atento para poder desmitificar tudo o que o Umar está a nos querer fazer aceitar neste preciso momento. E esse cenário todo, que já é um cenário que foi usado como, ou seja, está a ser usado como o plano B ou C do uma após a eleição. Ele tinha noção que ia perder essa eleição. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, este é um dos planos do Umar Sissoko, porque não acreditava que ia perder as eleições e principalmente na primeira volta. E aconteceu isso. Ele perdeu mesmo na primeira volta e os seus aliados sabem disso e ele também sabe que perdeu as eleições na primeira volta. E porque não queria fazer uma transição pacífica. Ele sempre entrou com o golpe, fez o golpe para entrar na presidente da República, porque o resultado oficial ainda não foi pronunciado, porque havia um contencioso no Supremo Tribunal e ele violou todas as normas da nossa Constituição da República para poder estar na presidência. E hoje em dia continua com esta força dentro dos quartéis e ele tem aí nesta força, manipula facilmente as nossas tropas. Ou seja, não no seu turno, mas o género diz. Ok. Porque sabe onde é que essas pessoas estão metidas. E o Umar não quer que as pessoas o saibam como é que faz para chegar. Acho que é naquela notícia. Exato. Como é que ele faz para poder chegar. E os bens que ele tem. Uma pessoa que nunca trabalhou em nenhum sítio que pode dizer. Ele já tem uma experiência profissional. Ninguém se sabe. Até a formação dele é duvidosa. A faculdade que ele disse que estudou aqui em Portugal já tinha negado que o Umar não fez a faculdade. Imagino. E o fez num todo, Não terminou o curso, não terminou. E no debate nas eleições de 2019, ele tinha apresentado o cartão do estudante. É engraçado ver o nosso presidente apresentar. Ele não tem nada, não tem nada. O gajo é sempre veio dos esquemas que até nesse preciso momento. Ronaldo, o golpe recente é um capítulo isolado, um reflexo do ciclo histórico. Pois, obrigado por essa oportunidade de estar aqui para falarmos e discutirmos sobre Hira, não é? Não, eu não diria que. Primeiro, sim, eu acho que efetivamente é um golpe. Agora, quem é que fez golpe contra quem? Talvez esta seja a questão. Não é um golpe que tenha sido feito contra uma Sissoko Embalo, não é? Houve um golpe contra a Constituição. Quer dizer, qualquer golpe, diria que seja contra a Constituição. São golpes contra a democracia. Contra a democracia, contra o processo eleitoral, para suspender o processo eleitoral. E não pode, penso que seria muito errado tentar analisar essa situação como um ato isolado. E aqui peço emprestado a uma decisão com o termo, né, que ele gosta muito. E nós chegamos a essa situação, claro, há factos históricos, a Guiné-Bissau sempre viveu a estabilidade política, a realidade política, que as instituições são completamente instáveis, há corrupção, há tantas questões desde pelo menos os últimos 30 anos até aqui. Mas se nós quisermos até podemos pegar assim um recorte de 2019 para cá, quando depois das eleições o Umar tomou o poder como tomou. Não ponho em questão se ganhou ou não é esse o debate. Mas depois de se ter autoproclamado presidente da República, nós conhecemos sucessivos golpes de Estado que nunca
nunca depois se soube efetivamente quem são os verdadeiros implicados, a não ser aquelas acusações diretas que ele faz e a sua turma faz, e infundar assim, porque em muitos casos as pessoas que foram presas, depois de um tempo o tribunal manda libertar essas pessoas, mas depois com medo de ter força, mantém as pessoas presas. Houve gente que ficou presa durante um ano, 2 anos ou mais, e por incrível que pareça, algumas dessas pessoas depois vão ser acusadas, depois do tribunal, não é? A sentença, e essas pessoas são a pagar não por causa do golpe, mas por outros tipos de crimes. Ou seja, nós conhecemos, e o mais famoso se calhar tenha sido o 1 de fevereiro, né, de 2022, não é? E depois fomos conhecendo várias situações a que ele e a sua turma da Ordem Superior costuma chamar de golpe de Estado. Portanto, não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Aliás, até semanas antes de irmos às urnas, dia 23, as forças, as chefias militares vieram ao público numa conferência de imprensa afirmar e denunciar aparentemente uma tentativa de golpe de Estado. E então nunca foi um ato isolado, não é uma situação, é um reflexo de instabilidade política que é crónica, mas também da questão da corrupção eu penso que faz parte da manobra do sistema que o Sissoko, do qual o Sissoko se aproveitou e se calhar aperfeiçoou mais, que nunca, tanto quanto sei, nunca houve, né, um presidente que tenha sofrido golpes de Estado quanto o Sissoko. Então, não é, resumindo, não é um ato isolado. Não é. E isto foi-me questionado sobre a democracia. És a favor de que a democracia conhecida, aqui da Europa e do mundo exterior, essa democracia não é o mesmo que deve ser utilizado nos países de terceiro mundo, como o Guiné-Bissau? Quer dizer, não, eu penso que cada povo deve poder adaptar-se, escolher a forma que achar melhor viver, fazer a sua vida política. Agora, eu não me interessa propriamente discutir, não é, creio que não seja relevante na atualidade. Vamos assumir que estamos, a Guiné-Bissau é um país de Estado de Direito democrático, vamos assumir. Na teoria, embora na prática seja outra via lá, não é? Agora, se me perguntas na Guiné, porque a democracia, ao que parece, as pessoas costumam resumir a democracia na Guiné como liberdade. Não é só liberdade, não é liberdade sequer, um simples ato de irmos às urnas 4 em 4 anos, ou se calhar 2 em 2 anos, como somos muito especialistas em fazer eleições, ou 5 em 5, por caso presidenciais, irmos às urnas, e é durante esse período de tempo que as pessoas dizem, não, estamos na festa da democracia, até os opositores caem nessa falácia, estamos na festa da democracia, etc. Ou seja, e depois, tanto é que quando acabam as eleições, se tu questionares um ato de um governante, as pessoas dizem, não, já não estamos na época, na altura de campanha, de ocasião. É suposto nós falarmos quando são eleições, depois da eleição nós calamos tudo, ok? Não é essa a democracia. Isto quer dizer que a estrutura do Estado dificulta a consolidação da democracia? Não sei, desculpa. Quer dizer que a estrutura do Estado dificulta a consolidação da democracia? Sim, efetivamente, o facto de tu teres homens que são muito mais fortes do que do que as instituições em si. Eu quero falar dos últimos ataques, para não parecer que porque sim, devemos aceitar que houve muitas falhas no passado e que condicionam a atualidade, ou seja, a certa idade. Agora, o facto de, por exemplo, tu olhas para o Parlamento, não é?
em que alguém do dia para o outro diz que não, agora já não vamos contar com este senhor, no caso, por exemplo, Domingos Simões como Presidente da República, mas sim vai ser aí essa tua câmara. Olhas para o Supremo Tribunal das Manobras que aconteceram lá, decorrer como Soares, o Pedro Sambu e efetivas, sucessivas mudanças que aconteceram lá. Tu percebes? Não. Aqui há um senhor que é todo poderoso, que consegue meter mão onde quis, onde e quando bem entender, e nada acontece. Ou seja, ele diz, faz e não é responsabilidade. Então, quando é assim, efetivamente devemos admitir que a própria estrutura frágil lá no nosso Estado nunca permitirá com que a democracia está como a imagem que se possa afirmar. Não é? Porque se afirmasse a ser o contrário, não teríamos a situação que temos, não é, Lopes? Mas isso não vem das sequelas que as pessoas ainda têm no passado, porque há muitas questões pendentes. Vingança, muita coisa. As pessoas, é uma guerra, né? Que Sim, posso assim dizer. em parte sim, mas eu não vejo isso no caso do Marciso, ou quando não vejo isso porque nós, quando é que nós conhecemos o Mar? Quando é que nós começamos a falar do Mar Sissoko? Não é 2017? Mais coisa, menos coisa, depois daquela de quando a doutora Junst, né? Só ele foi inapto primeiro-ministro em circunstâncias também e tu questionaste, não é? E foi a partir dessa altura, ou seja, não me parece que o Umaru tenha propriamente um histórico, algum motivo de se vingar de uma ou outra. Bom, questiona-se, não sei até que ponto, sabes? Mas o facto é que ele aproveita-se dessas vicissitudes do passado, desses fracassos, dessas instabilidades sucessivas, de golpes e de tudo o que aconteceu até aqui. Ele soube aproveitar-se muito bem dessas situações para se afirmar aqui se afirmar e não apenas como um político, alguém de que tem anos de falar, mas sobretudo como a única pessoa que tem voz, como ele gosta de dizer, que é o único chefe. Ele recentemente ele teve uma entrevista uma, com uma, com uma jornalista francesa. Ele teve onde ele afirmou que Portugal é muito hostil a presidentes de religiões muçulmanas. Isso, vamos ver essa questão em diferentes perspectivas. Uma Sissoko Embalo tem os hábitos, é público. Não estou aqui a dizer aquilo que nenhum disse, algo que não seja conhecido. Para uma pessoa minimamente atenta para a política de Inessado, o Maru usa quais são as suas bandeiras? Tem aquele famoso slogan de Anca. Já não me lembro como é que se diz em Fura, mas que significa literalmente temos de olhar para nós. A questão de uma dizer que Portugal é hostil ou a imprensa portuguesa ataca sempre que eu O Portugal, ou seja, o Portugal é hostil a presidentes muçulmanos. Isso é só. E ele agora, como está encorajado, está numa situação difícil, tem que atacar em tudo para ver se sai. Deixa-me só explicar porquê. Primeiro, quem usa a religião e as etnias na INE, no atual cenário, quem usa mais, eu não estou a dizer que seja o primeiro ou que seja o único a usar, não é verdade. As identidades étnicas e religiosas na INE sempre foram instrumentalizadas, mas uma usa e usa mais, de forma evidente e escancarada. Começou, disse várias vezes que os fulas e os muçulmanos em geral tinham de votar nele, porque ele é fula, porque ele é muçulmano. Teve aquela situação em que disse, por exemplo, quando chega sexta-feira e eu vou à mesquita, eu e o Brema, naquele desentendimento aparente que houve entre ele e o Brema,
disse que o Breima tinha de se juntar a si a ele porque os dois são missionários. Porque quando chega sexta-feira eles vão de esquitas, mas o Domingos não vai à mesquita, o Domingos vai à igreja com outras pessoas. Ou seja, quem sempre usou a religião e a etnia para se afirmar é o próprio Márcio. Então não vejo aqui a razão. Se calhar ele diz que a imprensa portuguesa é hostil. Eu não falo que é em nome da imprensa portuguesa. Eu conheço também a própria conivência que está por portugueses, isso não é? Para a ascensão do Mas é engraçado porque ele sempre esteve aí a meio com o grande Marcelo e Exatamente isso. com o antigo primeiro-ministro. E exatamente, aliás, foi condecorado, foi recebido com horas enquanto chefe da Estado, não é? Numa altura em que estava-se a questionar a sua legitimidade. Não é? O presidente Marcelo não teve esse cuidado de marcar a uma certa distância até que as situações, até que a situação fosse esclarecida. Então é falácia. E ele sempre esteve com o presidente Marcelo, esteve em várias situações com o ex-primeiro-ministro António Costa. Então não vejo razão Teve com o André Ventura também. com o André Vitor, ou seja, e esses foram na guia. Então não há aqui uma razão aparente para dizer que não. Portugal é que ele, Sim, ao final quer dizer que Portugal é culpado pela tua situação, pela tua situação que ele está a viver. E que o passado colonial ainda molda a dinâmica política em Guiné ou nos países africanos. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Basta vermos o que está a acontecer. Não é só na Guiné, não é? Mas, sei lá, olhemos Agora, Angola, para Moçambique, para países do Sahel, tiveram de correr com a Guiné Faso e os outros, exatamente com a França. Próprio Senegal ali, nosso exílio, que depois da ascensão do Diomaye Faye e do Sonko, parabéns a Sonko, teve excelente comunicação no outro dia, que aliás terá estado na origem do Sissoko ter São Bernardo da Dakar. Se nós olharmos para essas situações, nós percebemos claramente que depois, o que acontece? Depois da colonização e da forma como as independências foram tomadas, obviamente que esses países, por causa das disputas territoriais, territoriais, as disputas económicas, interesses económicos, da geopolítica, etc., obviamente que esses países não vão quer dizer, o mundo, o Sissoko e toda a gente o que quer é poder. E poder significa podermos controlar as agendas de outras pessoas, as agendas, no caso, de outros países. A França está lá, tem bases militares um pouco por toda a África. Portugal não tem, porque não tem essas. Não não era isso. A forma obviamente foi criminada a independência, o que foi conquistado, né? Certo, certo. Mas há países que, por exemplo, como a França, fizeram um acordo, né? Sim, eram anos que a nossa desgovernação, a desgovernação dos nossos países não tem que ser explicada exclusivamente por facto de termos sofrido durante séculos a colonização. Isso é inegável, que sim, que isso tem os seus efeitos até hoje, tem. Nós só temos 50 e poucos anos de independência. Nós não podemos nos comparar com um país como Portugal ou com outros 15 e tal, não é? Portanto, não podemos nos comparar. Nós estamos ainda a tentar lutar. Ainda temos vários problemas muito básicos. Mas além desse passado histórico que não é assim muito, muito, muito distante do presente, nós temos os nossos próprios problemas, não é? Que são os nossos Alimentação, coisas básicas, para essas. básicas. Se uma pessoa, numa realidade como a nossa, na Guiné-Bissau, né, em que ainda estamos a discutir questões como eu posso dizer o que eu penso sem ser espancado, ou se mereço ser espancado porque digo o que penso.
não é? Em que estamos a discutir questões como quem é que ganhou eleições e quando é que a posse deve ser tomada. Estamos a discutir questões como não, a Constituição diz que o Parlamento não pode ser dissolvido nos primeiros 12 meses da sua composição. Mas depois temos alguém que dissolve o Parlamento e ainda estamos a discutir, mas há uma exceção que fez com que ele dissolvesse. Não sei se estás a ver tipo de questões ainda com as quais ainda estamos a debater. Ou seja, sobre essas questões fazem-nos, não nos levam adiante a uma forma muito musculada, não é, do exercício do poder, que faz com que, aliado às problemáticas que são a nível da sub-região e de interesses neocoloniais, de tráfico de droga, etc. Todas essas questões fazem com que nós não possamos andar como um país. E desengane-se quem pensa que não, vamos desenvolver, vamos ter um crescimento económico, e mesmo que tenhamos, mas vamos desenvolver no sentido em que respondemos às necessidades básicas, ou para a saúde das pessoas, se continuarmos ainda a discutir no nível de debate que ainda temos, né? Exato. Dizer quem é que ganhou, quem é que não ganhou, porquê, não sei o quê. São questões muito básicas que, enquanto nós superarmos, não vai. Isso. Beleza. Qual, como é que tu vês o presidente que devia ser eleito, Fernando Dias? Como é que tu vês? Acho que ele seria um presidente capaz de tirar da Guiné-Bissau na situação atual que se encontra. E eu não quero afirmar de uma forma categórica que seria, na verdade, sim, uma pessoa que pudesse tirar a Guiné-Bissau na forma que se encontra, mas eu posso dizer-lhe que toda cidadão guineense ou todo cidadão guineense que sabe respeitar a nossa Constituição da República pode fazer com que a Guiné-Bissau saísse desta situação onde é que se encontra. Isto quer dizer que se ele sabe respeitar as normas democráticas que se verifica no nosso país, pode-se fazer com que a Guiné-Bissau se tenha um outro olhar nas perspectivas democráticas. Mas o que é que nós podemos, ou seja, que as pessoas querem levar em debate? É o que o Fernando Dias não tem a experiência. Mas qual é a experiência que nós podemos pensar que a pessoa deve ter para ser o fazer serviço de estar aqui? Ele até já foi o ministro, foi o vice-presidente da Assembleia da República. Sendo já o vice-presidente da Assembleia da República, até podemos considerar como a terceira figura do país. Sendo a terceira figura do país, não é para qualquer pessoa. E contudo, nós sabemos como é que a nossa política é configurada. Mas eu posso dizer de que se o Fernando Dias consegue respeitar as normas democráticas e não fazer como é que o nosso ex-presidente faz, que é o dono de todo, eleito manda na justiça, manda nos governos, manda no tudo que não devia ser mandado, haver a separação de poder. Se o Fernando Dias sabe respeitar as normas democráticas, acredito que nós podemos caminhar uma Guiné mais democrática e mais livre, onde é que haverá sempre a separação do poder. Porque o grande problema da Guiné-Bissau dos últimos tempos é a separação do poder. Não estamos a ver numa plena democracia, contudo, pela história que se vive no mundo, não há uma democracia plena. Mas o que é que acontece na ilha em frente dos outros países? Porquê? Porque o presidente não sabe onde é que começa e onde é que termina. Quando o presidente não sabe onde é que começa, onde é que termina, haverá sempre uma confusão ao longo do mandato do presidente e como do governo. Porque, como o Ronaldo disse, porque a nossa Constituição da República deixou uma brecha onde é que diz que o presidente pode derrubar o governo ou a Assembleia, mas será depois de um ano. Mas não há uma justificação plausível que está mesmo escrito na Constituição da República. Deixou que
pode dizer de dissolver quando haverá uma crise política. Mas como é que podemos dizer que haverá uma crise política? Não há uma configuração para dizer que estamos numa crise política. Ou até pode, mas cada um interpreta a sua situação da maneira que ele quer interpretar. Como aconteceu com o Umar Sissoko, dissolveu a Assembleia, dizendo que foi porque aconteceu uma tentativa de golpe de Estado. E o que é que o tribunal diz? O tribunal diz que não foi uma tentativa de golpe de Estado, mas diz uma coisa parecida que foi o uso abusivo das armas que aconteceu e por isso o Chongo está preso. Mas o presidente disse porque por esta razão é que ele que se dissolveu a Assembleia. O tribunal diz que não. Mas sendo que a justificativa que ele disse que foi a razão de derrubo da Assembleia não é o que o tribunal disse. O presidente devia ter devolvido à Assembleia e devia ter tornado o governo ao partido vencedor. Mas não aconteceu. O mais caricato nisso tudo, o que é que foi? Fomos ver o secretário que está da Ordem Pública a empossar o novo presidente da Assembleia. E quanto a isso, nós temos um padrão de como é que isso devia ter acontecido. O presidente da Assembleia é empossado no primeiro dia, onde é que os deputados vão ser impulsados, e também será eleito o presidente da Assembleia. Mas eles estão a fazer tudo ao contrário, à margem da lei. Mas mesmo sendo isso, mesmo sendo assim, quer-nos acreditar de que o Sissoko é um bom presidente e eles estão a governar bem. E estas e mais outra razão, é por isso que eu digo sempre, quem sabe respeitar as normas democráticas e respeitar a vontade popular na Guiné-Bissau, sendo um presidente, vai conseguir governar perfeitamente. Mas para ti, então, quem souber respeitar a Constituição da República consegue ser pode vir a ser um bom presidente. Mas eh, não acha que os acordos que eles fazem durante a campanha e às vezes precisam mexer ou fazer alguma coisa que não esteja na Constituição para poder cumprir com as promessas e acordos que fazem? Ok, é isso que eu falei. Se o presidente saber respeitar, pode fazer um acordo. O acordo, se não está de acordo com as normas democráticas, com a Constituição da República, não será válida. É por isso que todas as leis, antes de ser promulgado pelo Presidente da República, devem ser revistas para ver se não há a inconformidade com outras leis, porque as leis têm de estar de acordo com a nossa Constituição da República. É por isso que, para formar um partido, temos que ver também essas situações. Mas, para assinar um acordo político, e estamos a falar político, um político é quem deve conhecer as normas democráticas do país, onde é que ele quer governar. Um político que não sabe das regras democráticas, da Constituição da República, que é a lei mágica, não merece ser chamado político. Porque a política é para dirigir. Como é que as pessoas se dirigem? Nós, sendo pessoas humanas, para dirigirmos, devemos ter as regras. As regras que nos encaminham como é que nós devemos ser sancionados quando não cumprimos com as regras, e quando cumprimos com as regras, como é que nós podemos encaminhar. Isso aconteceu também com o José Mário Vaz. E se formos ver mais para o tempo de José Mário Vaz, aconteceu também exatamente, resolveu, ou seja, derrubou o governo sem uma justificação plausível. Mas ele alegou que teve corrupção, não teve? Mas até neste preciso momento ninguém comprova que havia corrupção. Como é que nós podemos comprovar que havia corrupção naquele momento? Há parâmetros legais que devem ser seguidos para nós podermos comprovar que sim, na verdade, houve corrupção. Não é a pessoa aceitar e pensar que não, vou dizer que houve corrupção e vou logo derrubar o governo. Não é assim que se funciona. É por isso que eu estou a dizer. O grande problema da nossa democracia, do nosso Estado, é respeito pela regra democrática. Não aconteceu só agora. Com o Carlos Gomes Júnior, aconteceu com o João Bernardo Veira Nino e várias outras figuras que já passaram, aconteceu igualzinho. O grande problema é o respeito pelas regras e também a serenidade dos nossos políticos. Aconteceu várias coisas até neste momento que nós podemos também culpar. O político que nós temos não são sérios.
porque os políticos deviam ter negado as coisas quando não estão em conformidade com as regras. Imagino, aconteceu quando o presidente dissolveu a Assembleia, o então candidato, ou seja, o candidato eleito já, o Fernando Dias, o partido dele disse que tomou as notas, mas fazia parte do governo, ele também fazia parte da Assembleia, o vice-presidente, mas tomou as notas. O que é que se diz tomar as notas numa situação tão crucial que o país se vivia naquele preciso momento? Devia ter tomado a atitude corajosa de dizer nós vamos condenar essa atitude, mas não fez. Sabe? E vários outros partidos também e várias outras pessoas, os outros políticos, não têm tomado posição certeira. É o que nos está a ver esse tecido. E hoje também nós vimos até o candidato derrotado a tomar posse. O que é que isso simboliza? Isso, João Pradeiros. exato, estou a dizer hoje uma. E o que é que isto simboliza? Isto simboliza que há falta de seriedade perante os nossos políticos, porque o João Bernardo Veira sabe perfeitamente quem ganhou as eleições e nunca se pronunciou até nesse preciso bem, mas ele disse que ganhou a Madre Teresa de Calcutá, não sei, para a paz, mas acredito que se ele ganhasse essa medalha da paz, podemos também entregar isso ao Sissoko. Porque o que é que o João Bernardo está a apoiar nesse preciso momento é igual ao que é que o Sissoko tem feito. Porque as pessoas tinham desconfiado dela ao longo do tempo que se calhar fazia trabalho ao Sissoko. Mas hoje em dia nós podemos acreditar que aquelas pessoas estavam certas. Realmente fazia. Sim, porque senão podia ter... Mas isso não é falta de maturidade política. Eu não digo que é falta de maturidade política, porque maturidade política não se define pela caminhada. E porque se vemos bem, o João Bernardo tem uma caminhada política no PAGC. Ele esteve no JAC e foi também o secretário de Estado. Tem uma caminhada. A caminhada política não tem nada a ver com a maturidade. Não, mas é aquela mesma nessa. Exato, tem a ver com a irresponsabilidade dos nossos políticos. O círculo vicioso. É por isso que eu sempre digo que o nosso problema é estrutural. É a estrutura do nosso país é que sempre faz o meu problema. Porque vamos só imaginar, mesmo se no Sissoko que já saiu, não faz parte mais do nosso cenário político, nós teremos sempre com o conflito no nosso sistema político, porque, repara, o João Bernardo Veira, nós costumávamos dizer que foi ele o grande projeto, mas já não estamos a contar com o João Bernardo Veira quase há 15 anos, ou mais de 15 anos. Mas continuamos neste mesmo ano de crise cíclica. João Branco, Nino. Exato, estou a dizer a Rosine, mas continuamos com estas crises cíclicas que nunca se acabam e ninguém sabe quando é que pode acabar. Mas é estrutural, porque podemos ver desde os anos da iniciação da democracia, né, que deve ser dos anos 94 até hoje, há certas pessoas que ainda estão no aparelho do Estado e a fazer as mesmas funções como antes. Todos os governantes, ou seja, todos os presidentes, eles permanecem ao lado dos presidentes a continuar a dirigir esses presidentes com as mesmas coisas que já tinham feito nos anos mais atrás. Ronaldo, qual é o papel da Guiné-Bissau no CDAO? E não só o CPLP ou os outros entidades. Porque há muitos, desculpa, há muitas cooperações e acordos, não sei exatamente de que é que essas instituições, acordos, cooperações da Guiné-Bissau e Não, eu penso que eu vou fazer essa ligação de CBAO para falarmos de assuntos de temas atuais. da atualidade da CAN. Eu acho que primeiro é super normal existirem essas entidades, blocos. Há uma tendência, eu penso que é uma questão até muito natural. Nós tendemos, enquanto homens, enquanto humanos, a nos juntarmos àquilo que achamos que é mais parecido ou que nos é útil, etc. Então, junto a blocos, há regiões, há
há países, depois um conjunto de países, operações fazem para, de acordo com os interesses, etc. Mas a CDAO, pelo menos nos últimos quase bem, uma década ou mais, não é? Tornou-se numa instituição Débil. débil, sim, numa organização mais de chefes de Estado do que propriamente aquela organização que supostamente defende democracia e a legalidade nos respectivos Estados-membros. Mas, e quer diz CDO, diz União Africana. diz União Africana, a própria CPLP, não é? O facto de nós, a CPLP, aliás, é engraçado, alguém fez essa pergunta. Então, já que foi o Sissoko que estava na presidência do CPLP, aquele militar lá, como então Roda assumiu também com o presidente que é interino da CLT ou o que eu penso que o nosso foco não deve estar nessas unidades ditas da comunidade internacional. Com os problemas que existem no mundo, não é só na Guiné, dentro da África, Congo, os problemas que nós temos no continente e em outras partes do mundo, existem problemas. O foco, penso que tem de ser a nível interno. Bem, porque não adianta, mesmo que a CPP, mesmo que quer dizer, se a CDO tivesse tido outras posturas no passado, se calhar a coisa não seria a mesma. Foi presidida por Pablo. Que sim, foi preciso essa Sissoko para vermos até que ponto esta organização é tão pró-democracia. Mas não é esta a questão, não é? Aliás, rapaz, a sério, eu devia supostamente ir a Guiné neste sábado hoje, mas não foi. Não foi, depois anunciou-se que não vai. Provavelmente deve-se aos últimos desenvolvimentos na Guiné. A CDO esteve na Guiné há uns meses ou um ano, foi expulsa. Aliás, quando o Sissoko chegou ao poder, expulsou-se, não é? As forças da CDO. Depois, quando sentiu que se calhar precisava, voltaram de novo, mas depois, quando foi uma outra missão de CDO, expulsou a missão. Ou seja, essa organização não é credível. Não é credível. Logo, não é séria. Logo, nós não podemos estar à espera que a CDO venha resolver os nossos problemas. As questões internas. A CPP deixa de ser que já deve, não deixa de ter essa credibilidade de nós ao ponto de nós ficarmos à espera que ela venha, até porque eu penso que não é essa o papel, não é? As lutas, a democracia, as conquistas têm de ser do nosso povo, têm de ser inteiro para depois serem aceitos. Aliás, a história da luta da independência nos devia ensinar isso. Não é? Nós, meus camaradas, não ficaram à espera que a comunidade internacional exigisse para que depois fossem a luta. Não. Lutaram, conquistaram, só depois é que a comunidade internacional se mexeu. Então, em todos os países, em todas as partes do mundo, tem que ser assim. Se nós não lutarmos internamente, a CDO vem, aliás, só o que aconteceu, o Sissoko depois foi para onde? Foi para um dos países, a CDO. Diz que sofreu golpe, entretanto, já tinha avião à sua disposição, foi parar ao Senegal, depois não se deu bem lá, foi pela recomendação da própria CDO. E tu olhas para os comunicados da CDO quando falam, condenam o golpe, e uma das primeiras exigências é a libertação de quem? Do Sissoko, e depois dizem e de todos os outros políticos, não é? Então, a nossa esperança enquanto guineenses, se nós quisermos realmente voltar à dita ordem constitucional, não podemos cruzar braços à espera que CDO venha resolver. CDO nunca resolveu, nunca conseguiu resolver e não vai conseguir resolver. Nós temos de resolver nós mesmos
internamente para que depois a CEDEAO se veja obrigada a reconhecer, para que depois a União Africana se veja obrigada a reconhecer. Os problemas são nossos. Nós é que criamos esses problemas, bom, com todas as ligações que possam, que existem. Aliás, enquanto a CEDEAO está lá a condenar e a fazer, a Guiné foi suspensa da União Africana por causa disso, nada mudou, continua. Nós, o auto-intitulado Alto Comando Militar, nomeou um presidente interino, ato seguinte, nomeou um primeiro-ministro, hoje já conhecemos um governo de transição e a transição é de um ano. Não é? As coisas estão acontecendo, as pessoas estão a ser perseguidas na Guiné, os vídeos chegam-nos de todos os bairros de Bissau e de outros cantos da Guiné, em que as pessoas, só porque saem na rua para dizer que não, nós não concordamos, nós queremos que os resultados eleitorais sejam conhecidos, as pessoas são brutalmente espancadas. É incrível a forma como os nossos próprios irmãos pegam um filho da Guiné, pega num outro filho da Guiné Para maltratar. para maltratar. Ei, Isso também se vê nos outros países africanos. Angola e o resto. quer dizer, mas isso não significa que tem que ser assim. O que aconteceu, a repressão policial das manifestações que aconteceram em Angola ou que aconteceram em Moçambique, mais recentemente por causa das eleições, não tem de justificar que ou se não há Quando tem esse modelo a ser vai ganhar no céu para ser Bissau. exatamente. Só que, pronto, há uma tendência de reprodução. Aconteceu, aliás, com a presidente, por exemplo, da Tanzânia. Há uma tendência de reprodução dos mesmos modelos do que acontece em outros países para o caso da Guiné-Bissau. E nós temos, cada um, de acordo com as capacidades que tem e de acordo com o espaço em que vive, usar os meios que tem para fazer valer a sua voz, porque o que nos preocupa e acho que nos devia o que nos devia mobilizar é para que efetivamente a verdade eleitoral seja conhecida, seja respeitada. E ela é única, não pode haver dois vencedores. Há quem diga que existe interesse externo no soldado do país. Óbvio. Por isso é que eu, no início, eu dizia que os nossos problemas sempre e agora na atualidade têm de ser analisados em duas perspectivas, numa perspectiva interna e numa perspectiva externa. Numa perspectiva externa, nós podemos pensar numa França que está cada vez mais a ser fragilizada na África, mas muito em particular na costa ocidental, é que tinha, por questões históricas, não é? A França colonizou a maior parte dos países da costa ocidental. Por casa, a própria CEDEAO é dominada por países ditos francófilos. Nós somos a lusofonia, aspas, existem só dois países. Quer dizer, acho que a Guiné Equatorial também agora já faz parte. Mas esse interesse de uma França que busca a todo custo reafirmar-se a revelia das vontades dos diferentes povos da África, que é uma questão séria. Né? Além disso, há documentação, eu não estou a inventar, há um documentário que pode ser visto, para quem quiser, chama-se, se não me falha a memória, Via Bissau. Né? Um documentário muito recente da FTP, com envolvimento de diferentes jornalistas, que fala precisamente de como é que a Guiné-Bissau tem sido utilizada como um caminho para tráfico de droga, meramente ilhas o arquipélago de Guiné-Bissau e até próprio Bissau, com suspeitas de envolvimento de altas figuras políticas e militares. Mas é uma questão já que vem de anos. Então, esses são interesses externos, não é? Que de alguma forma têm depois implicações muito sérias, muito reais internamente. Internamente, o que é que nós temos? Temos
um país marcado por um histórico de violência, não é? Um histórico de violência que se calhar tem como expoente máximo essa violência é os golpes de Estado, em que as pessoas são barbaramente assassinadas. As pessoas desaparecem de um dia para o outro. Temos um país marcado historicamente por corrupção, em que alguém que não era conhecido, alguém que não é conhecido, do nada entra no cenário político, passam 2 anos, 3 anos, já é um senhor com, com propriedades nunca antes vistas. Compra casas, carros de luxo na Guiné e em Lisboa, em Espanha, em Dakar, etc, etc. Temos um país marcado por um histórico de estabilidade, por um histórico de instituições frágeis, por um histórico de super-homens, de violência verbal e física. Então, nós se pegarmos esse histórico, nessa realidade interna, em que as pessoas, para acrescentar mais um elemento, em que as pessoas acreditam que a democracia é só do ato eleitoral, depois das eleições nós não devemos falar de democracia, em que o país, em que todos os anos praticamente há greves constantes na educação, em que não há justiça, ninguém tem, não há justiça e por causa disso não há segurança, não é? Ninguém, toda a gente sente, tem a certeza que se lhe acontecer alguma coisa não vai, se for injustiçado, nada vai acontecer. Então, há um conjunto de cenários que depois não permitem o desenvolvimento e a mudança que nós todos alejamos. A estabilidade política em Bissau é causada ou seja, a estabilidade é que a estabilidade política é causada pela instabilidade económica no país. Ah, bem, para responder a esta pergunta é a seguinte: temos a política e temos a economia. A economia também faz parte da política. Então, para ter uma economia estável, devemos ter uma política económica bem estruturada, ou uma política no seu todo. Então, isto leva-me a refletir o seguinte: a política, a própria política na Guiné não é estável. Não é estável, é aquecida, porque ao longo dos tempos, nós temos, a história nos contou, e a história nos mostrou que a Guiné-Bissau tem vivido as estabilidades cíclicas. Mas por que é que nós temos vivido essas estabilidades políticas cíclicas? Por seguinte razão: ninguém quer ficar na oposição, porque ninguém tem capacidade para poder trabalhar fora da política, e o maior empregador na Guiné-Bissau é a política, é o Estado. Entretanto, para que um pai da família que não tem o outro rendimento além da política, se ficasse fora da política, daquele sistema político que se vigora no atual cenário, ou no qualquer cenário, também faz algumas engenharias para que houvesse uma instabilidade política que pode lhe favorecer que fique também a ter alguma coisa para poder pôr o pão na mesa. Isto vai ver então que a estabilidade é causa ou consequência da fragilidade imóvel. Exatamente. É isso que eu dizia anteriormente, de que a estabilidade política também tem a ligação com a estabilidade económica e a estabilidade social. Porque a política é a nossa vida. Se a política está mal, o país também pode viver num caos, como se verifica na Guiné-Bissau. Nós também podemos verificar em outros estados do mundo, quando o cenário político não é da melhor. Todo o setor político também sente essa estabilidade política. Vejamos agora, com este golpe de Estado, a nossa economia também, nós vamos sentir que a economia da Guiné-Bissau não está estável. Porquê? Porque as mulheres, aliás, que são vendedeiras, que vendem na rua para poder dar de comer aos filhos, como é que vão poder vender se o Estado delimitou as horas, as pessoas
podem estar na rua e as horas que as pessoas não devem estar na rua. E também com os tiros na rua. As pessoas têm medo de poder fazer as pequenas vendas que se faziam para poder alimentar. E tudo isso era o que sustentava a nossa economia. Com os fechos da nossa fronteira marítima e da nossa fronteira aérea, onde é que nós podemos também ter uma outra economia para poder sustentar? É por isso que eu digo que a política está mesmo interligada com tudo que é da nossa vida. Se a política em si está mal, o outro setor também vai ficar mesmo a estar mais estabilizado. Ok. E o papel dos militares na Guiné é com que os militares continuam a ser os atores políticos e centrais da Guiné. É uma boa ajustar o bunda. Ao longo do tempo, a nossa política é militarizada nesse sentido. Para falarmos disso, temos que recorrer às histórias, porque o João Bernardo Feira Nide é um militar. Desculpa. O que ele percebeu-se na altura para poder ter mais a força quando nós entramos na era da democracia no ano 1994? Ele percebeu que para poder continuar a governar e continuar com aquela mão dura, deve ter a aceitação militar. Como ele é um militar, não é um pi, não sabe desassociar-se da vida política com a vida militar. E ele, o que é que ele fez? Entrou-se como um militar e faz a vida militar na política. Faz com que os quartéis, para ter um monopólio nos quartéis, ele sabe como é que os quartéis ficam. A fragilidade também que essas se encontram, exatamente, que se encontram. Porque como é que essas pessoas vivem? Não têm o salário adequado para poder continuar a viver e a sustentar as suas famílias. E com isso, é fácil de se manipular. E o João Bernardo sabia perfeitamente isso. E aconteceu também porque havia dentro do próprio quartel quem não estava de acordo. Foi a razão principal de surgir houve na realização do 7 de julho de 1998. É a história, a Guiné-Bissau, que tem marcado com isso. E até nesse preciso momento, nós precisamos de nos mentalizar, perceber que os militares é para manter a ordem. É um último recurso no Estado. Quando já o Estado não tem como agir, é que os militares devem agir. Mas vamos ao outro ponto. Quem é que consegue desassociar só pela história e pela fez aquilo que tem? É o João, não, o Jumaf. O, o Zé Mário Vaz conseguiu distanciar-se dos militares e também o primeiro presidente fez o 5 a concluir o seu mandato e o Sissoko infelizmente conseguiu concluir também o seu mandato e depois evitou, evitou o seu golpe que podia ser de uma forma pacífica, mas o Sissoko também vem de uma... Ele foi investido por militares. É tudo isso, porque o professor também foi militar, contudo, de uma forma que devido aos outros. Duvidam e até ao ponto de ter patente já com poucos anos de carreira. Há quem diga que ele era usado como coisa do Nino João Bernardo. Não percebi. Há quem diga que o Sissoko foi usado como. Não é que as pessoas diziam isso, há fatos disso. Há imagem onde é que o Sissoko estava ao lado do Nino, até nas campanhas, e as pessoas relatam isso de que eu era o menino próximo do João Bernardo Feira. Não é que ele percebeu toda a história, porque não é fácil um Sissoko ter liderado o CDAO e depois mesmo ele saber que o Sissoko é um ditador. Mesmo com a configuração política dos relatos, das denúncias que as pessoas fazem pela comunidade internacional, mas conseguiu fazer. Ele costuma dizer, vou gerir. Já sempre essa declarar, porque percebe da fragilidade que essas entidades têm. Quando não falamos da CDO, a CDO durante os últimos tempos tem estado a perder a credibilidade. E o Sissoko sabe bem disso. E foi o Sissoko até nesse preciso momento que está a mandar os militares tocar no poder, porque ele sabe da fragilidade séria. Ou foi o presidente
e sabe quais são as competências que o CDL tem. É diferente outrora ou seja, é diferente do Jamal. O Jamal outrora ponderava, mas agora o Sissoko não ponderou e está a fazer essa mão dura com esses militares para não ponderar. E se nós mantemos, seremos aliados durante esta situação, vai se consolidando e esses militares vão ficar no poder e este governo é que vai. Mas o que é que nós não podemos ficar de mãos a beijar à espera do CELE ou da comunidade internacional? Tem que haver uma revolução interna. Vamos estar numa situação onde está a acontecer. É duro é dizer de que as pessoas estão a ser espancadas, massacradas, mas é o ato é que deve, este ato é que deve continuar a acontecer. Porque a história nos mostrou que nenhum, ou seja, não quer dizer nenhum, mas são poucos os ditadores que deixaram o poder sem conflitos. Mas não foi porque a comunidade internacional foi lá retirar o Muammar Gaddafi e várias outras pessoas, contudo a comunidade internacional fez algumas coisas, mas houve a revolução interna. Mas os guineenses são um pouco pacíficos perante esta situação. Pacífico porquê? Porque durante os últimos tempos as pessoas diziam que o Domingos é que devia passar à frente para poder reclamar da Mas só me desculpa, essa pacificação pacificidade das Guineenses, isso não vem da desunião entre o povo guineense? Porque acho que há muito lado, as pessoas estão a partir daí, não há muito aquela união para um voz e para as pessoas, ela basta no. Até pode ser, mas não é o principal elemento. Não é o principal elemento. Nesse preciso momento, a oposição tem a maioria ao seu favor. Nesse preciso momento. Mas quantas pessoas é que vai à rua para poder manifestar? Se permitires, eu vou discordar contigo. Eu não acho que os minenses sejam propriamente pacíficos. Nessa, nessa leitura que se lhe quer dar, que se dá muitas vezes, não significa que sejam brutos, desculpa, ou até assim, né? Mas a pacificidade de que se fala muitas vezes é que, tipo, nós não saímos às ruas, mesmo que as coisas acontecem, nós ficamos à espera e a mesquinhar do tipo, dito que tem, Deus nos ajudar, não sei. Eu penso que tem havido revoltas, sim, mas era isso que eu queria dizer. Eu penso que tem havido diria até uma certa política dos governantes de nos manter calmos, sem haver. Porque o que acontece? Larson, nós estamos aqui a falar, eu não digo, quer dizer, tu já tens um histórico de ir às duas, às manifestações, não sei o quê. Mas há uma boa parte de guineenses, porque Guiné-Bissau não é só Bissau, mesmo só em Bissau. Quantas vezes ouviste aquela típica frase do tipo, a minha está vivendo política? Muitas vezes. Ou seja, foi-se criando uma situação em que as pessoas passaram a acreditar, não é? Não diria não querem saber, em que as pessoas passaram a acreditar que a sua vida não depende da política, ou pelo menos aquela visão que têm da política. Não compreendem que é a política que define molda a nossa vida, nomeadamente o tipo de escola que devemos ter, o tipo de sistema de saúde, o tipo de justiça, o tipo de segurança, de economia, da agronomia, etc, etc. As pessoas, ao não perceberem isso, ficam mais ou menos relaxadas. Ok, Bruno, só para Mas sem houve reclamação. Aliás, muitas vezes é a própria oposição que vem depois dizer não para calmar-nos. estou a dizer isso porque muitas das vezes, ou seja, a nossa história nos tinha mostrado de que n- o nosso país viveu sempre da instabilidade política, mas perante essa instabilidade política, o que é que o povo fez? Então, basta olharmos de 2015 para aqui, não? Vou dizer, a nossa democracia não começou no ano 2015. Sim, é isso, mas mesmo sendo no ano 2015, aconteceu a revolução, as marchas, as vigílias aconteceram, mas quantas pessoas é que saíram às ruas
quando eu estou a dizer guineense, estou a dizer em geral. Porque não é 5, 6 pessoas é que só pelos. Por causa da aderência da sua irmã. Exatamente, sim, mas as pessoas aderem porquê? As pessoas vão às manifestações porquê? Nós temos um histórico de as pessoas muitas vezes se arrebatadas para ver ao incentivo. Temos esse. De alguma forma, isso aconteceu. Até conduzir a políticos, eles usam disso para arrastar as pessoas para as manifestações. Repara, apesar de tudo, desde 2015 para aqui, eu só estou a fazer esse recorte porque é o mais atual e o são se calhar desenvolver, mas sim, exatamente, houve manifestações em Bissau, muito em particular. Não é? Temos depois um conjunto de manifestações que se calhar deram origem ao surgimento da MCCI. Nos últimos anos, temos os estudantes a manifestarem em diferentes escolas. Temos organizações como Quer dizer, com esta manifestação que aconteceu nos anos que citaste, de 2015 até aqui, não quer dizer que os guineenses não são pacíficos. Há muita coisa para se fazer. A tolerância. Há muita coisa para se fazer durante estes anos para os políticos, mas são os políticos que tinham muito poder. Até nem precisamente os guineenses são pacíficos. São tolerantes. Imagina só, nas campanhas eleitorais. Vimos nos últimos comícios, havia milhares de pessoas desaparecidas. Porquê? Porque os políticos chamam. Exatamente, mas neste jogo nestes precisamente foram chamados por pelos políticos e não estão na rua para quase na meia agora, sim, foram chamados. Não, mas não podemos olhar para isso como um caso isolado. Temos uma história de 6 anos em que as pessoas quase saem do não é só isso, são espancadas e depois nada acontece. Não é que aconteceu também no 2023, quando o Parlamento foi dissolvido. Havia pessoas a manifestar frente do Palácio, mas havia um número reduzido das pessoas. E o que aconteceu depois? O próprio presidente do Comics vem dizer que não, porque as pessoas tinham de antemão de que ia acontecer a queda do Parlamento e a formação política diz que para as pessoas estarem na rua. Mas há um número reduzido das pessoas. Eu estou Há muita tolerância então do ginense relativamente aos dos opositores. desbrizar. Mas coisa é dizer, que não há e não desprezar, porque a vez da colações continua a vir, e vai crescendo tudo e pica, está a descer. O trabalho que se deve fazer, na minha opinião, é continuar a sensibilizar as pessoas ao fio. Aderir à causa. É isso que estou a dizer. Achar a importância é que isto tem na vida das pessoas é muito. Porque está nas nossas famílias, porque principalmente as nossas famílias aqui, vais à marcha porque lá vai ser espancado, vai ser batido e depois quem é que vai nos denunciar? Ninguém. Entendes? Então é isso que está a ser incutido na Não é só a família não diz só porque diz sim, mas é pá, Tem fatos, exato. mas é por esta razão que nós costumamos ficar em casa quando ouve-se, ou seja, quando são até a manifestação há muito duas nossas rapidamente em relação a isso. Enquanto os nossos políticos da oposição em particular não mudarem a forma de se comunicar com a população, primeiro, não vai lidar. Por que eles conseguem, na altura da campanha, encher campos, ter milhares de pessoas a correr atrás deles? Por que é que não conseguem fazer o mesmo para se manifestar? Não envolver depois. Enquanto, por via da escola, as pessoas não forem sensibilizadas ao tal de conhecerem quais são os seus direitos enquanto cidadãos e cidadãs da Guiné-Bissau, é para esquecer. Ok, primeiro, vou responder só a primeira. Porque é que as pessoas saíam para a manifestação e nas reivindicações não? Primeiro, nas manifestações políticas, nas campanhas políticas, as pessoas sabem perfeitamente de que não vão ser batidos. E têm esta plena consciência de que podem manifestar, podem cantar, podem gritar e ninguém vai lhe bater. E é uma opressão então. Exato. Mas saindo às ruas para se manifestar, ali vai haver muita pressão e os policiais estarão lá para poder nos bater. Já aconteceu. E há vários factos disso. Então isso fica gravado na mente das pessoas.
mas nas campanhas é diferente. Então estás a dizer o mesmo que eu, mas atores não são culpados, na verdade, por não irem. Mas pelo fato de nós somos pata não implica que não, nós não somos pacíficos. Mas sim, somos tolerantes, não pacíficos, mas acho que somos muito tolerantes. Acontece muita coisa para depois agirmos. É porque as pessoas não se sentem seguras. E, minha opinião, não só não se sentem seguras, como também não se sentem muitas vezes identificados com os políticos em si. Porque com certeza já ouviste pessoas que que disseram coisa mais ou menos assim dessa forma. Mas o também para pito para eles depois é também sintomas. Ou seja, tu vais à manifestação, não é? Pode ser Para defender aparentemente um político ou uma ideia, ou uma causa. Depois, o que é que acontece? Dias depois, meses depois, exatamente os mesmos políticos que estiveram estava na oposição, Não, agora já no poder. agora estão no poder e com quem? Foi exatamente as pessoas que estavam lá fora. Exato. Ou seja, as pessoas das tantas não se identificam como políticos. Os únicos que autorizam com a psicologia. E com isso, a família tem um papel importante. Ok? Na sensibilização, exato, na sensibilização. Eu me lembro perfeitamente disso. Quando nós estávamos a dormir na rua, a minha mãe sempre saía de dar as aulas, todos os dias, e até comigo. Ali. Peçam aí, sim, sim. Ela saía todos os dias, quando sai de dar as aulas, veio ter comigo, ficávamos, sim, falávamos, e depois ela vai para cá. Está legítimo, eu estou mãe, é preposto como cansa. Exato, mas ela nunca me disse que não tens que ir a casa porque sabia o que é que aconteceu. Era bem consciência, porque é de consciência que tu estás a notar por ser uma coisa. Eu isso eu estou a dizer de que a nossa família ainda deve sempre mentalizar e deve levar a nossa educação. Mas também isso é por isso que digo ao Ronaldo de que nós somos pacíficos, com todos os elementos que nós podemos discutir, mas vamos aceitar que nós somos pacíficos. Não acho que somos pacíficos, somos tolerantes. Nós, vocês, ok, vou concordar com somos tolerantes. E na educação, a educação escolar, a educação formal neste caso, também não é grande coisa. Principalmente nas escolas públicas, não é grande coisa. Isso deve ser ensinado a Criativos na cabeça das pessoas que. exato, a cidadania. Mas isto deve ser ensinado na cidadania, mas não está. Por quê? Porque os políticos sabem, se não somos conscientes, vamos fazer. Exato. Vamos ter bandeira na política. Exato. Ok. Mas por causa disso também não nos tira a responsabilidade de dizer que somos pacíficos, somos tolerantes. Exato. Porque em várias situações não é necessário só sairmos porque há um político que é preso. Não é necessário nós sairmos às ruas porque há uma pessoa que eu defendo que Está presa. Nós vamos sair. Provavelmente vamos ter mais tempo para discutir sobre isso. Nós vamos sair às ruas amanhã. Não é porque o Fernando Dias nos ligou para dizer, não é porque o Parimos dói, porque ninguém. O que é que isso está a acontecer? Porque nós somos consciência de que é o nosso direito que está a ser posto em causa. Exatamente. As pessoas que não vão, das duas, uma. Ou porque, apesar de terem consciência de que o seu direito está a ser posto em causa, temem pela segurança, pela integridade física. Ou então porque, temendo a integridade física ao mesmo tempo, não sabem que isso diz respeito à sua vida. Exato. Vai dizer a uma pessoa, mas uma ambição. O povo também está em conivência com a. Também. Dizer para tirar a viúva. Vamos dar esses casos. Porque nós conhecemos essas pessoas, são saídas, são cansadas. Então não podemos dar acesso dos homens. Sim. Provavelmente vamos ter mais tempo, né? Quando vocês quiserem, podemos voltar a gravar mais episódios, é interessante. Mas ainda tenho algumas questões importantes que acho que devemos abordar, né? Não vou lindar. Não. É só, já estamos quase no fim. É mesmo só sobre as pessoas que estão presas em Bissau. O Domingos Simões Pereira e outras pessoas, se calhar eu não tenho conhecimento, estão ainda, se calhar ainda estão ou não, presos, sim. Sim. Sim, geral, que estão soltos, estão presos e ninguém consegue dizer
o que realmente aconteceu e os meios de comunicação social também estão a contribuir para isso. Ora sai a notícia, o Domingo já foi libertado, já foi liberto. Ora sai a notícia, afinal não. A cebola sai, o tal fulano foi liberto, afinal não. As pessoas, a família já pronunciou sobre isso. sim, quase todos os dias eles fazem uma Atualização. atualização. O facto é que, bom, pelo menos até antes de nós virmos aqui gravar esse podcast, essas pessoas continuavam presas. Não é só o Domingos, é o Domingos, é o Otávio, é o aquele seja o outro, Beja, Roberto Roberto, mais delegados do Ministério Público. Há muita gente Que continuam presos. não é? Porquê? Porque o regime, porque o Sissoko assim quis. Porque os militares que assumiram o poder assim quiseram. E é incrível alguém que diz que, ou seja, as pessoas que estão a pagar na pele, com a prisão, com o espancamento, são pessoas que têm tudo menos, não têm rigorosamente Não, nada com criminalidade. com essa falácia de golpes do Estado, exato. Depois o que é que acontece? As pessoas que supostamente foram golpeadas voltaram e assumiram poder. Por isso, nós podemos falar em ausência física do Sissoko, mas o Sissoko está ainda na Guiné a mandar e a dizer quem é que tem que continuar. Há uma notícia que saiu há dias, há um dia mais ou menos, de que dava conta de que Domingos até tinha tido uma ordem de soltura, mas essa ordem foi imediatamente revelada com quem? Por o dito cujo presidente de transição. Ou seja, há todo um plano em andamento. Porque Domingos preso e não o Fernandes, se ele é o próprio não. Tentaram prender Fernando Dias, até hoje, mas a questão aqui é, temos que compreender que, aliás, o próprio Sissoko disse isso, em viva voz, disse que eu não tenho nada contra o Fernando Dias. Ele diz, aliás, que não é o Fernando Dias, é a pessoa que está por trás dele. O Fernando Dias estava a ser impurado. Ou seja, o verdadeiro, eu penso que se nós formos aqui quem sofre com essa situação toda, primeiro é o povo da Guiné-Bissau, mas também a nível de políticos, se calhar é mais o Domingos Simões Pereira do que propriamente o Fernando Dias, não é? Porque o verdadeiro e o maior adversário do Sissoko e de toda a sua turma de ordem superior, de espancamento, de mandar fechar guerras, é o Domingos Simões Pereira e o PJC. Hoje, a sede do PJC foi vandalizada, a diretoria de campanha dos de Fernando Dias foi vandalizar. Ou seja, o interesse é afastar afastar toda essa gente que representa um perigo para a continuidade do regime. Do regime, ok. Afastar-se, prendendo ou eventualmente assassinar. E nós conhecemos o histórico de pessoas que morreram de forma misteriosa. Não é? Então, No caso está no Bariz, outras pessoas que desapareceram sem motivos. E quais são os caminhos que podemos utilizar para retirar os militares do centro político ali, né? Nesse precisamente eu acredito que o caminho é simples. É respeitar a nossa Constituição da República e os militares saberem, dependendo das suas funções, que é estar nas casernas, onde é que eles deveriam estar e deixar os políticos governar. É repor as ordens constitucionais e também proclamar o vencedor das últimas eleições. Porque o golpe não é claro, é uma falácia e nós queremos saber, porque nós já temos as atas síntese e as atas regionais e já sabemos quem é que vence as eleições. É só o CNE proclamar as eleições e os militares continuar nas suas funções e deixar os políticos governar o país. Este é o único caminho que nós podemos ter, não é ter uma governação misteriosa que estão a nos querer obrigar a aceitar neste preciso momento com uma tentativa de golpe de Estado. Se demos um de transição em primeiro-ministro, nós não queremos, porque são as mesmas pessoas que estavam lá com o Sissoko. Nós queremos que respeitassem as normas democráticas e respeitassem a vontade popular. O povo já escolheu, agora resta
das pessoas serem corajosas e serem honestas a poder respeitar a vontade popular. Achas que é possível, de uma forma pacífica, retirar os militares do centro político da Guiné-Bissau? Bom, hum, a Guiné, eu brinquei com isso hoje numa publicação que eu disse, eu até disse, afinal a Guiné não é assim tão imprevisível como parece, mano. E eu penso que sim, a solução passa necessariamente por aquilo que o Leidson estava a dizer, de respeitar a vontade da Bechada, de clamar os resultados eleitorais e o candidato vencedor, porque é claramente Fernando Dias da Costa, para que seja para que ele tome posse e possa exercer as suas funções enquanto presidente da República democraticamente eleito. Agora, como é que isso vai acontecer? Epá, eu não conheço outra via a não ser a contínua mobilização. Eu penso que a população linense, a juventude em particular, tem que continuar mobilizada em Bissau, aqui no Porto, em Lisboa, no Senegal, estejam onde estiverem, que se mobilizem e que ocupem as ruas para demonstrar que não, nós não vamos aceitar. Mas pronto, foi bom ter-vos aqui, e foi uma conversa interessante e é muito importante continuarmos a sensibilizar as pessoas para terem mais interesse, né, nas questões geopolíticas e não só da Guiné-Bissau, mas o que acontece no mundo, porque reflete realmente no nosso país. Vocês têm alguma coisa para deixar? Bom, a última palavra seria de solidariedade para com as pessoas que estão presas na Guiné, de solidariedade para com as pessoas que foram brutalmente espancadas, participando ou não nas manifestações, as pessoas que foram agredidas com gás lacrimogénico, solidariedade para com as pessoas que perderam os seus familiares nos últimos anos eh, devido à ditadura que nós vivemos aí, né? E uma palavra de encorajamento, de força e para que as pessoas continuem mobilizadas, mas sobretudo que se mantenham informadas, porque há muita desinformação por aí, para se protegerem e continuarmos essa luta que é necessária para o bem-estar de todos nós, independentemente de sermos majacos, fulas, maguães, budurus, mancatepelis Do Grosso ou muçulmanos, não interessa. O que interessa neste momento é a nossa Guiné. Se for fula, se for muçulmano, se for cristão, protestante, da Manur de Baloba ou o que for, junte-se a nós, mantenhamos firmes e mobilizados para estabelecer a democracia. democracia, né? É uma democracia e a liberdade. Bom. E então, De igual modo, também junto a minha fala ao jornal para sintetizar com o povo guinense e as pessoas que escolheram a Guiné-Bissau como país para viver e dar a minha força às pessoas que estão nesta luta para que não desarmem facilmente, que nós continuamos a lutar até que a verdade seja dita. E era deste também a Di e a PAMI Podcast pela oportunidade que nós estamos aqui para poder debater assunto do interesse nacional da Guiné-Bissau. E foi um debate também muito saudável, bem saudável sobre ele. Obrigado. obrigado. Pessoal, muito obrigado pela mais uma vez. Um abraço, André, não pode estar connosco hoje. Fomos.